Bom pessoal, aqui é mais um vídeo para o canal e hoje foi jogado a terceira rodada do Campeonato Estadual aqui do Rio Grande do Norte. E meu adversário da vez foi o Mestre Feed Carlos Henrique Pinto, que é moçoroense e trabalha como médico aqui em Natal. Dessa vez eu tava com as peças negras, diferente de ontem que tava com as brancas. Veja que eu tô alternando. Na primeira partida eu joguei com as peças negras. Ontem eu joguei com as peças brancas. E hoje na terceira rodada eu joguei com as peças negras. E amanhã eu vou jogar com as brancas. Eu vou alternando assim. A partida de hoje o mestre filho Carlos Henrique jogou cavalo F3. Ele joga muitas vezes quando tá de brancas com D4, peão da dama. Mas também é comum que ele jogue cavalo F3. Esses dois lances. Às vezes transpõe, né? Ocorre transposição aqui para a mesma variante. Tanto jogando D4 como jogando cavalo F3. A ideia do lance cavalo F3 é um lance bem flexível. Não diz de cara como que os peões vão se comportar aqui no centro. Começa o jogo, mas não diz de cara como é que vai ser aqui o centro de peões branco. E já coloca uma certa pressão aqui nas casas D4 e E5. O cavalo protege essas duas casas. Veja que eu já não tenho uma opção E5 aqui, né? Porque senão toma. Já dou um peão de graça. Então já restringe aqui algumas possibilidades das negras. E aí eu joguei C5. A ideia de C5 é, de certo modo, colocar uma pressão também numa casa central, mas tentar transpor aqui para uma siciliana. Siciliana, no caso, seria essa estrutura aqui. O normal de entrar na siciliana é dessa forma. E4, C5 e aí cavalo F3. Que é uma estrutura de siciliana que, qual é a ideia? É evitar aqui que as brancas fiquem com centro muito forte aqui, D4 e E4. Quando jogar D4, simplesmente o peão vai tomar. Então eu tava querendo transpor aqui e jogar a defesa siciliana contra o meu adversário. Só que ele não jogou E4. Ele seguiu com G3. Ideias modernas. Para colocar o bispo na grande diagonal. Fazer tipo uma casinha. Isso aqui alguns autores chamam de sistema Barça. Outros chamam de ataque índio do rei. A ideia de jogar bispo G2, depois roque, D3. É o ataque índio. Mas esse sistema mesmo com cavalo F3, G3, bispo G2 e roque se chama abertura Barça. E aí ele jogou G3. E aí eu tenho várias opções aqui. Cavalo. O outro cavalo aqui. D6, tentando jogar uma siciliana pura aqui. Eu optei por G6 para colocar também o meu bispo na diagonal. Fazer aquelas ideias de inglesa, né? Que o bispo, o cavalo e o peão de C dominam o ponto D4. No caso as brancas, quando as brancas estão jogando, joga C4, cavalo em C3 e bispo G2, é para fazer o domínio de D5. No meu caso eu quero dominar D4. Sempre dominando aqui as casas centrais. E aí, seguiu bispo G2, bispo G7. A ideia original. Só se joga o G6, ou geralmente joga G6 ou G3 para colocar o bispo aí nessa grande diagonal, né? Veja que bispo branco corta aqui, ó. E o meu bispo negro também corta o tabuleiro aqui. Para ambos as cores, né? As brancas e as negras. Depois de bispo G7, roque. As brancas rocaram. Colocar o rei em segurança. Sistema Barça. E aí eu joguei cavalo C6. Seguindo a ideia. Parecido com a inglesa. Depois de cavalo C6.
C4. E aí, essa ideia de C4, cavalo em F3, é conhecida como rete, que as brancas vão tentar jogar pelos flancos, pelos lados do tabuleiro. Então C4 aqui, já colocando uma pressão aqui em D5 também. Depois de C4, eu joguei E5. A primeira vez parece muito ruim, porque tá tampando meu bispo. Tô deixando a fraqueza definitiva aqui em D5. Mas em compensação, esse peão aqui em E5, ele já coloca um domínio maior aqui na casa D4. E eu ganho um certo espaço aqui no centro. Veja que de espaço eu não vou sofrer na partida, né? Veja que eu vou ter muito espaço aqui no centro. Só tenho que tomar cuidado para não perder espaço nas alas. Que a ideia da reti é ganhar espaço aqui nas alas para ter uma vantagem no jogo. E aí eu joguei esse E5 com a ideia de tentar segurar aqui o centro das brancas. Ele jogou o cavalo C3, seguindo aqui, dominando a casa D5. E aí depois de cavalo C3 eu joguei cavalo de G em E7. Cavalo de G em E7 já para dar um apoio aqui a um futuro D5 ou um futuro F5. O cavalo em F6 não parece tão claro, né? Porque esse peão aqui de F fica bloqueado, já não posso. Esse avanço aqui eu vou ter que tirar o cavalo novamente para depois avançar F5. Então eu perderia muito tempo. Então faz sentido jogar o cavalo em E7 mesmo para já apoiar. Esse que é um avanço que pode ser um avanço, uma ruptura liberadora aqui da posição do negro. Ele jogou D3 com a ideia de vir com o bispo. Ele já começa a fazer uma leve ameaça. Eu falo leve ameaça porque não é uma ameaça descarada, né? Porque as negras vão jogar. As negras não vão ficar paradas. Mas a ameaça aqui é jogar o bispo em G5. Que aí esse cavalo tá cravado. E depois jogar o cavalo em D5. Veja que é uma certa pressão, né? Cavalo em D5 e cavalo e bispo em G5. Primeiro vem o bispo, né? Porque se o cavalo vir eu já posso tomar aqui. Cavalo toma cavalo. Primeiro vem o bispo, crava o cavalo, depois o outro cavalo vem. E o cavalo não pode sair porque a dama está sendo atacada pelo bispo, né? Então já começa a ficar desagradável aqui a situação do negro. Então tem que tomar muito cuidado. D3. A ideia é já dar um apoio aqui em C4 também. Eu roquei. Roque. E aí bispo G5. Ele vem com a ideia que eu falei. E aí eu jogo um H6. Um H6 já questionando o bispo em G5. Aqui ele podia tomar, que não é interessante. Ou pode manter aqui, atacando o peão. Ou em D2. Botar para C1 seria um erro, né? Ele voltou para D2. Não quis tomar, voltou para D2. Bispo em D2. Interessante, né? Você fala, mas aí ele perdeu um tempo vindo para G5. Porque ele podia jogar bispo D2 direto. Só que não é bem assim, porque isso aqui, essa fraqueza aqui em H6 pode ser explorada aqui com ganho de tempo, por exemplo. Dama C1, já ameaça o peão, eu tenho que mover um rei aqui para proteger o peão de H6. Então não é uma perda de tempo essa volta do bispo para D2. Eu joguei D6, já tentando ativar esse meu bispo aqui na diagonal. Eu tenho que dar vida a esse bispo, não posso ficar com esse bispo preso aqui em C8, de jeito nenhum. Ele jogou A3. A ideia de A3 é tentar em algum momento jogar B4 aqui, explorando aqui a ala da dama. Como foi dito, ele jogou reti, uma estrutura de reti, que a ideia é atacar nos flancos. Então faz muito sentido ele jogar B3 e depois um B4.
É claro que tem toda uma preparação aqui, tem torre em B1, pode ser jogado cavalo em E1, cavalo em C2 para dar apoio a esse B4 aqui. Ideia assim, né? O cavalo vem e aí apoia aqui esse avanço de B4. Por isso que ele jogou a 3. Agora não parece, o próximo lance não parece tão interessante. Mas com um preparo aqui com torre B1 e o cavalo vindo para C2, isso pode se tornar bastante interessante aqui para as brancas. Eu acabei jogando depois de A3, bispo E6. A ideia de bispo E6 é que ele não pode jogar agora porque tá caindo o peão, né? Tá caindo o peão, não é tão claro, né? Toma, toma, cavalo toma. Apesar desse cavalo estar solto aqui, é um ataque descoberto. Eu não vejo aqui como que as brancas podiam explorar. Então no meu cálculo ele não podia jogar um B4. Então fez um lance de desenvolvimento. Achei o bispo bem mais ativo aqui em E6 do que em D7. Porque em E6 ele já tem aqui um controle dessa casa. Se um cavalo vir aqui eu já tenho a opção de tomar de bispo. Cavalo aqui não... Já poder receber um E4 aqui com ganho de tempo. Enfim, eu achei bispo E6 interessante porque já domina D5 aqui de alguma maneira. Ele jogou torre B1, dando seguimento ao plano. Ele quer jogar B5. E aí eu joguei A5. Talvez a primeira imprecisão aqui do jogo negro. Porque A5 dá descarada a casa aqui B5. Veja que eu não tenho mais um peão para poder... Os peões não voltam, né? Então não tem um peão aqui para poder defender essa casa de B5. Ou seja, um posto avançado permanente aqui para as brancas. Veja que apesar desse ponto aqui ser um posto avançado é um posto que o cavalo pode ir e não pode ser atacado por peões. Só que tem uma grande diferença entre esses dois. Esse ponto aqui está sendo defendido pelo cavalo e pelo bispo. Aqui não tem defesa nenhuma. Então ele já podia pensar em explorar aqui esse posto, já ameaçando a fraqueza aqui de D6. Foi tanto que eu comentei com ele e ele, pô, eu poderia já ter jogado cavalo em B5. Você me deu o posto avançado, eu vou e coloco meu cavalo lá. Utilizo o posto avançado. Também, né? Apesar de eu estar, esse lance A5 meio que restringe aqui o B4. Então eu não dei uma excelente casa dele por nada, né? Tem uma certa compensação aqui. A ideia é que eu dificulte aqui o B4 dele. Ele terá que preparar aqui um cavalo de E1 e C2 para poder avançar B4. Ainda não é suficiente, né? O avanço B4 ainda não é suficiente nessa posição. Eu tenho 3 ataques nessa casa. Enquanto que quando o peão dele tiver aqui, ele só vai ter 2 defesas. Que seria o peão de A e a torre. Então ele não pode jogar. Ele tem que preparar com o cavalo nessa manobra que eu já citei. Então A5. E aí ele jogou torre A1. Na minha opinião, um erro estratégico. Porque a ideia de jogar B4 é só se o cavalo for para C2. Ou ele tirar esse cavalo daqui para algum lugar e o bispo vai apoiar. Ele jogando a torre em E1, o cavalo já não tem mais essa volta que eu falei, ó. O cavalo vem para E1, depois C2 para avançar B4. Então torre E1, achei um lance não tão interessante aqui na posição do branco. Eu joguei dama D7, conectando as torres. Veja que as torres agora tem uma conexão. Uma defende a outra, o que é importante na abertura de xadrez. E já prepara aqui na diagonal uma bateria com dama e bispo. Apesar de ser inconveniente esse lance de dama, porque já tem pulo de cavalo aqui, ó. Cavalo em D5, cavalo em B6, se eu não fizer nada, né? Então é bem perigoso aqui, eu tenho que tomar cuidado com esse tipo de lance.
E aí ele jogou E4. E4 tem a mesma ideia de ganhar um espaço extra aqui no centro. Só que deixa a casa D4 definitiva também para usar minhas peças ali no posicionamento melhor. Então, não sei se D3 aqui podia ser mais interessante. O caso de D3 é que aí o bispo fica preso, né? Fica meio que restringido. Veja que cada lance ganha uma coisa, mas também perde outra. Então, xadrez é bem complicado por isso. Você tá ganhando aqui com um lance, mas tá perdendo outra. Então, para você jogar bem, você tem que saber o que é melhor e o que é pior em tal situação. Então, é um jogo muito complexo. Ele acabou jogando E4. Depois dos comentários, fiquei analisando a partida com ele. Ele não achou interessante. Depois acabou vendo que E4 não era uma boa. Talvez tentar tirar esse cavalo daqui para jogar B4. A ideia é jogar B4 aqui em algum momento, branco. Ele jogou E4, eu joguei bispo e G4. Já aproveitando aqui a cravada do cavalo com a dama, né? Veja que quando o peão sai, esse cavalo já fica meio débil. Ele não pode sair porque o bispo cravou. E aí eu não vi que tinha dama em C1. Se lembra no início do vídeo que eu falei que H6 podia ser uma debilidade. Veja que agora ele ameaça o peão. Quebrou a cravada, ameaçando o peão. Tem que jogar rei em H7 aqui para dar uma proteção ao peão de H6. Ou seja, então algo que eu poderia fazer era primeiro jogar rei em H7. Um lance de preparação aqui. Para depois jogar o bispo em G4. Depois que eu jogar o bispo em G4. Que aí ele não teria esse ganho de tempo. Não teria o ganho de tempo. Vamos supor. Joguei aqui. E aí se o lance fosse meu, não se eu conseguisse passar a vez, é porque não acontece. Mas se eu conseguisse passar a vez, eu ia jogar bispo G4. E aí quando ele jogasse dama em C1, eu não precisaria jogar rei em H7 porque eu joguei. Eu já teria outro lance, talvez como cavalo em D4. Então, talvez fosse melhor mesmo jogar rei em H7. Depois de bispo G4, dama C1, rei H7. E aí cavalo D5. Qual a ideia de cavalo D5? Já começa a surgir alguns temas táticos aqui. Vamos supor que fosse a vez do branco. O branco está ameaçando, bispo toma. Por que bispo toma? Se eu tomar de bispo, essa casa aqui, F6, fica sem defesa. Olha, bispo tomou, o bispo saiu para tomar o bispo. E aí eu vejo um cavalo aqui em F6. Qual é a ideia? Ataca a dama e ataca o rei. Ou seja, seria um garfo real, eu perderia a dama. Ideia. Bispo toma peão. Não posso tomar de rei porque a dama defende, né? Então teria que tomar de bispo. E aí a casa fica fraca aqui. Então quando ele jogou cavalo D5, eu me sentia obrigado a tomar esse cavalo. Pra tipo... já não tem mais essa ameaça. Essa ameaça é muito perigosa. Então o cavalo toma D5. O cavalo dele é muito forte. O meu cavalo em E7 não tá fazendo nada. Então vale muito a pena trocar esses cavalos aqui. Cavalo toma D5. C toma D5, atacando meu cavalo. E aí eu teria que achar uma casa interessante para esse cavalo aqui. Eu pensei em voltar. Não tinha nenhuma casa interessante. Eu também fui para casa forte, que é D4. Veja que a casa forte das brancas era D5. A casa forte das negras era D4. Eu digo era porque ele tomou aqui, né? E aí aconteceu a mesma coisa. Agora essas casas não são tão fortes, porque estão sendo ocupadas por peões. Então não tem como colocar uma peça aqui mais ativa. O peão não é uma peça que pode causar estragos aqui centralizada dessa forma aqui atacando. Um bispo aqui seria bem mais potente. Ou um cavalo. Do mesmo jeito para as brancas aqui. Se tivesse um cavalo ou um bispo seria bem mais forte do que esse peão. E aí ele jogou F3. Atacando meu bispo. Veja que meu bispo
tem poucas casas, não pode vir para aqui, porque o peão toma. Aqui é a mesma coisa. Se eu vim para aqui, eu levo um avanço de peão, acabo perdendo bispo. Então a única casa que eu tenho é bispo em H3. Única casa em H3. Mas só que eu não sou obrigado a jogar o bispo em H3 agora, porque como a dama dele tá nessa coluna, eu posso ganhar um tempo aqui extra em cima da dama, posicionando a minha torre na coluna. Qual a diferença? Se eu jogasse bispo primeiro, ele podia seguir a linha, bispo toma em H3, eu teria que tomar de dama, e aí a dama já entra aqui na posição das brancas, na posição das negras. Veja que a dama já começa a ameaçar peões aqui, e é muito difícil defender esses peões. Talvez não exista nem defesa aqui, vai perder um dos dois, ou de D ou de B. Então, antes de jogar o bispo em H3, eu ganho aqui a coluna, para não ter essa chance aqui da dama vir para C7. Ele jogou dama em D1, tirou a dama, faz todo sentido. E agora eu joguei bispo em H3, agora sim. E aqui nas nossas análises, depois da partida, ele sugeriu que em vez de torre C1, que foi o lance que ele jogou para disputar a coluna, bispo toma bispo. Qual a ideia de bispo tomar bispo? Eu tenho que recuperar meu bispo. E aí quando a dama vem para H3, existe vários lances aqui, várias abordagens para ter vantagem. Por exemplo, G4 já meio que tira a dama aqui do jogo. Veja que a dama, ela vai, se ela quiser voltar para batalha mesmo, que é aqui na ala da dama, ela vai ter que jogar aqui um H4 para depois D8. É claro que existe esse contra-jogo aqui, mas não é claro também esse contra-jogo. Porque se eu jogar aqui, peão toma. O lance seria peão toma. E aí já abriria aqui uma coluna para as brancas atacarem. Vai jogar rei em H1 e a torre vem para G1 e ataca aqui na coluna. Então não parece tão claro aqui esse ataque aqui das negras. Veja que é até mais complicado para as negras fazer a mesma coisa. Ah, mas você diz, mas vai abrir a coluna H aqui para as negras também. Só que para essas torres jogarem é bem difícil, né? Teria que jogar um torre aqui em H8. Aí depois rei em G8 para liberar a torre. E aí nesse tempo as torres brancas invadem aqui na coluna C. Parece que na posição a coluna C é mais importante do que um ataque aqui na ala do rei. Veja que as torres já estão posicionadas aqui. A ideia do preto seria atacar mais aqui na ala da dama do que na ala do rei. Só mostrando aqui que uma ideia interessante seria tomar o bispo para a dama sair da batalha, né? Ficar fora do jogo. Não precisa nem jogar um G4 aqui. Talvez um dama em... É porque dama em B3 a dama já volta. Mas podendo colocar a dama aqui na posição mais ativa, como a 4, que já impede a volta da dama de D7. Talvez fosse mais interessante. Eu digo mais interessante porque vocês vão ver. Ó, quando eu joguei bispo H3, ele jogou torre C1. E aí o bispo toma bispo. Meu bispo tem poucas casas. Essa ameaça aqui de G4 fechando meu bispo é chata. Porque ele... O que? Se eu não jogasse bispo toma bispo, ele podia jogar bispo em H1 e tentar ameaçar prender meu bispo aqui em H3. Ia jogar rei em F2, rei em G3 e tomar o bispo. Então, já para evitar essas ameaças, eu tomei aqui. Ele toma de rei, recuperando. E aí dama B5. Por isso que eu falei que era melhor ter tomado bispo, porque desse dama B5 é muito chato para as brancas, porque já ameaça os pontos de D3 e de B2. Um desses dois peões vai cair. E veja que se esse peão de D cair é bem perigoso, porque eu vou ter um peão passado aqui e esse peão vai correr rumo à coroação. Então a ideia seria tomar mesmo, a dama sair e aí as brancas que ativavam a dama em vez das negras ativarem, como foi feito na partida. Então dama B5, colocando a dama numa posição bem ativa, posição forte aqui atacando os peões. Ele se viu
necessário trocar as torres. Torre toma C8, torre toma C8. E aí dama B1. Veja que agora ele defende. Apesar de ele defender, a dama é muito fraca em B1. Porque dama não é uma peça de defesa, dama é uma peça de ataque. Então quando ele coloca a dama em B1, ele coloca a dama numa posição desfavorável. Mas veja que é o único lance aqui na posição que consegue defender os dois peões. Ou joga esse ou vai perder um dos dois. Não sei, talvez um dama em E2 protegendo o peão. O peão mais forte é o de D3. Se o de B2 cair é até menos desfavorável. Talvez um lance como dama E2 e aí se eu ganhasse o peão, podia perder aqui também, né? Beleza que ele vai tomar esse. Mas aí a torre já entra aqui na sétima. Já pode ser complicado aqui. Eu já tô ameaçando aqui o ponto de F7. Então tem contra-jogo pro branco. Talvez dama E2 fosse uma opção também. Eu não cheguei a analisar esse lance com ele. Mas vendo agora, dama E2 parece bom. Dama E2 parece bom. Mas ele seguiu com torre, toma C8. E aí eu tomo. E ele jogou dama em B1. Aqui eu já acho que eu já tô bem superior na posição. Porque esse dama, a ideia dele talvez seja o que? Jogar B4. Ele quis jogar B4 desde o início da partida. Mas ele não teve chance. Até agora ele não teve chance de jogar B4. Talvez B4 agora seja bom. Porque eu tomo. E ele pode tomar até de bispo já pressionando o ponto de D6 aqui, ó. Então B4 aqui já é uma ameaça posicional favorável para o branco. Só que eu joguei dama em B3, já impedindo. Veja que eu impeço aqui que esse peão ele seja levantado, que ele avance. E coloco já uma certa pressão aqui na sétima fileira com torre em C2. Você pode dizer, ah, mas toma aqui em A5. Só que leva um torre C2. E aí cheque, rei sai. E aí cai tudo aqui, né, na sétima. Vou tentar dobrar. Apesar desse meu bispo não tá fazendo nada. O bispo tá muito mal em G7. Eu tenho que colocar esse bispo para jogar de alguma forma. Ou por H6, bispo H6. Ou por H5, bispo H6. Ou por bispo F6, bispo G5. De alguma forma eu tenho que ativar ele. Então isso aqui já tá meio que perdido aqui para o branco. Totalmente perdido aqui, a posição é devastadora aqui para o negro. Então, por isso que ele seguiu. Em vez de tomar. Tomar é ruim, tomar é assinar o atestado de óbito. Tomar aqui em A5. Ele optou por torre em C1. E aí a ameaça agora é real, né? Porque agora tem um controle aqui, um certo controle de C2. Só que ele não viu, eu analisando com ele, ele não viu que essa tomada aqui é boa pro negro. Por quê? Se tomar de dama, cai em E4. Cai em D3, desculpa, cai em D3. Se essa dama vir pra aqui, ele já leva um cheque aqui, perde o bispo. Então a dama tem que ficar, não existe essa entrada de dama. E eu já tenho o peão passado, que era o que eu queria. A minha ideia era tomar esse peão de D3 de alguma forma. E se ele tomar de bispo, que foi o que aconteceu na partida, tem esse lance aqui que é muito chato. Veja que a torre em D1, ela tira as casas que a dama... A casa que a dama queria estar, a dama branca queria estar em C2. Essa dama queria estar em C2, que era para poder penetrar aqui na posição das negras, via coluna C. Só que não pode jogar que eu tomo, né? E outra, essa dama D1, ela não deixa que o bispo saia, porque o bispo sai... Vamos supor que o bispo pudesse vir para aqui. Não pode porque é o peão, mas vamos supor que não tivesse esse peão. Eu simplesmente dama tomava dama, perdia dama. Então é uma cravada. Veja que o jogo se baseia em temas táticos: cravada, espeto, ataque de duplos, cheques descoberto, mata afogado. Tem muitas táticas que vocês têm que estar com elas em dia para fazer uma boa partida. Então dama D1, já cravando o bispo aí, já começando a pressionar aqui um cheque em E2, ganhando o peão de F3. Já são ameaças bem fortes.
E ele jogou B4, tentando ter uma casa aqui para dama em B2. Para sair da cravada e proteger aqui a sétima fileira. No caso, a segunda fileira das brancas. Mas sétima das negras, né? Só que aí eu tomo. Aqui não achei tão claro. Aqui tem várias variantes, né? Depois no B4 já posso jogar um dama em E2. Vai tomar o peão. Eu posso jogar aqui A4, apesar de ser mais fraco, mas é jogável também. Eu preferi A tomar B4. Por que A tomar B4? Ele não pode tomar de dama, porque o bispo está caindo. Ele tem que tomar de peão. Se ele fosse engraçadinho e jogasse um dama aqui, simplesmente eu avanço esse peão. Eu tenho 2 peões. Eu avanço e aqui a dama continua passiva. A dama branca continua passiva. Então ele se viu obrigado a tomar de peão, para não ficar nessa posição com o peão em B3 e a dama continua passiva. Dama tomando não pode porque o bicho está caindo. Então ele se viu obrigado a tomar de peão. E aí foi quando eu joguei dama E2. Ah, minto aqui nessa posição. Quando ele jogou B4, eu joguei dama E2. Eu disse que tinha jogado peão toma, mas eu joguei dama E2 primeiro. Aí cheque, rei G1. E aí eu tomei B4. Tomei B4. A ideia é parecida, né? Se dama for, tem cheque. Em D1 o bispo tá caindo. O bispo cai. Cheque, rei sai e o bispo cai. Eu tô com uma vantagem de uma peça. Se ele joga a dama em D2, cai D3 e aí eu tenho um peão a mais também. Veja que ele não pode continuar tomando de dama, que eu vou lá, ele tem que tomar de peão. Eu tenho um peão a mais, é tudo que eu quero na posição. Então dama E2 primeiro. Poderia ser também, eu creio que vai transpor para a mesma posição. A tomando em B4, transpor para a mesma posição. E aí quando eu joguei dama E2, rei G1. Dama E2, rei G1. Depois de rei G1 eu tomei. Vai transpor, né? Ele não pode tomar de dama, vai transpor. A toma B4. Ficou na mesma posição que analisou anteriormente. E agora eu joguei dama D1 de novo. Qual a ideia de dama D1? Cravei o bispo dele não joga. Qualquer posição que o bispo sair, eu tô ganhando a dama. Se ele seguir com o plano dele de ativar a dama, que foi o que aconteceu, os peões começam a cair. Os peões, peão de D3 começa a cair. Veja que aqui não vale porque eu tô tomando o bispo. Então ele jogou dama B2 tentando ativar a dama. Ele jogou aí G2. Aqui antes de jogar dama B2, eu fiz o lance H6. Qual a ideia de H6? H6 não, tô confundindo o lance. H5. Qual a ideia de H5? Ativar o bispo. Não achei tão interessante jogar por FC G5 por causa de um H4 talvez, que ia impedir que meu bispo fosse para G5. Mas eu joguei H5 com a ideia de bispo H6. Bispo H6 para tentar ganhar o bispo lá, ó. Veja que eu tô tentando ameaçar o bispo. Se o bispo vem tomar o meu aqui, ó, eu tomo a dama. Então é uma ameaça forte aqui com o bispo em H6. Ele jogou dama B2, tirando da cravada, porque se agora eu jogar bispo ele pode tomar. E aí foi quando eu tomei o peão. Por isso, se eu jogasse agora, ele podia tomar, eu tomava, e aí tava tranquilo aqui pro branco. Não é tão tranquilo, mas tá jogável. Seja dama 3, ou dama vindo aqui, não sei. É uma posição bem mais tranquila. Por isso que ele jogou dama B2. Só que em vez de jogar o bispo H6, eu tomei o peão de D3. Tô com um peão a mais, um peão passado perigoso aqui. Ele jogou B5. Eu não entendi. O B5 talvez seja só para
evitar aqui que eu jogue B5. Porque eu jogando B5, eu mantenho aqui o peão dele na casa preta. Restringe o bispo dele mais ainda. Ou seja, o meu bispo, quando ele manobrar, quando ele fizer a manobra via H6 e nessa coluna, ele já pode atacar esse peão que vai estar na casa preta. Então esse lance aqui de peão em B5 é um lance que coloca o peão na casa branca. O bispo branco de casa negra vai ter mais casas para onde correr, para onde jogar, né? Mas eu acho que na posição aqui teria lances mais interessantes. Por exemplo, dama em D2 é 1. Tentando já trocar essas damas. Veja aqui essa posição, apesar do peão a mais. O rei ele corre aqui para a ala da dama, para o centro aqui, ó. E já consegue segurar esse peão. Não é tão fácil do negro entrar na posição das brancas. Então seria um lance mais viável. Dama em D2. Só que ele jogou o B5. Só uma observação aqui. Que a jogada que ele queria fazer desde o início ele conseguiu, né? Que foi o B4. Jogou B4. Mas jogou já numa posição desfavorável. Eu vou chegar. G1. Tomei. Tomou. E aí. Ameacei a cravada. G2. H6. Vou pegar o bispo. Ele tirou da cravada. E aí. Eu tomei o peão. Ele acabou jogando B5. Essa foi a partida. Eu joguei bispo H6. Por que trocar o bispo? Ou eu troco ou eu ativo. Na verdade, eu não tô querendo trocar. Eu tô querendo ativar o meu bispo. Bispo H6. Se ele não tomasse, talvez eu jogaria bispo em D3, em E3. Eu só quero ativar meu bispo. Meu bispo G7 é muito ruim. Mas se ele trocar, não é tão ruim para as negras. E o que aconteceu? Ele trocou. E aí, a dama em C1. Ganhando tempo, porque é cheque, né? Veja que meu rei está sendo atacado. Então eu tenho que mover o rei para algum lugar aqui, ou para G7, ou para H7. E tentar vencer aqui com esse peão passado. A minha arma agora é meu peão passado. A minha dama está mais ativa. E eu tenho um peão a mais e peão passado. Aqui eu vi que eu podia jogar tanto o rei em G7 como o rei em H7. Todos dois são jogáveis. Rei em G7 parece o mais óbvio. Talvez seja o mais forte, não sei. Mas eu joguei rei em H7. Por que eu joguei rei em H7? Porque se tivesse alguma variante que ele viesse aqui para C7, tomasse os peões e tomasse aqui, esse meu rei não estaria em G7, levando cheque aqui quando a dama tomasse em E5. Em H7, ele está na casa branca, não é a casa do cheque aqui dessa diagonal. Mas aí vocês podem dizer, mas o rei em H7 não protege a casa em F7. Eu concordo, realmente não protege. Mas eu não estava preocupado com isso, porque se essa manobra aqui de dama em C7, ela é respondida com dama em E2. Quando o rei sair, eu tomo o peão. E aí a dama protege o peão de F7. Aí vamos supor que dama toma e eu começo a avançar o meu peão. Meu peão vai ser coroado. Então eu não estava com medo de dama C7 aqui nessa situação. Apesar de ser o melhor lance para as negras. Dama C7 tentando um contra-jogo. Ele acabou jogando depois desse meu rei H7. Ele acabou jogando dama F1. Dama F1 já parece uma situação desesperadora aqui para o branco. Porque ele quer trocar as damas. Quer ficar com aquele final parecido de bispo, que eu disse que era muito difícil do rei entrar. Essa posição é bem parecida. Na verdade, os bispos foram embora, mas quando eu troco as damas, ainda é muito difícil das negras conseguirem uma vantagem aqui nessa posição. É muito complicado. Talvez ganhe, mas já é mais complicado. Aqui, mantendo as damas em jogo, o jogo é bem mais simples. Eu joguei
Dama em C2, cheque. Que aí a ameaça de D3, D2, D1 é inevitável aqui. A coroação do negro é inevitável. As brancas não conseguem impedir. A não ser que sacrifique a dama, né? Mas eu ficaria com a dama de vantagem. Ele jogou rei H3. Saindo do cheque. Tinha volta aqui também. Mas aqui a posição já está perdida aqui para o branco. D3. E aí ele tentou o último golpe aqui com F4. A ideia dele é que se... Vamos supor que eu avanço. Ele toma e eu faço a dama. Aí tem cheque aqui, né? E aí eu entraria nesse perpétuo aqui. Veja que pra onde eu for é cheque. Fica dando cheque. Vai ser cheque o tempo todo, né? Isso aqui foi a última ameaça dele. A última carta na manga que ele jogou. Foi o F4. Mas só que eu não sou obrigado a entrar nessa linha. Eu posso jogar dama E2. Acabando de vez com as ameaças. Por quê? Ele não pode tomar porque a dama tá caindo. Se dama toma, peão toma. E eu vou fazer outra dama aqui no próximo lance. Então dama E2 já acaba com todo tipo de contra-jogo do branco. E aí ele acabou desistindo. Acabou desistindo e eu ganhei aí essa partida. Estamos na terceira rodada. Amanhã é a quarta rodada. Das 3 rodadas fiz 2 pontos. Então considero uma pontuação positiva para as 3 primeiras rodadas. E amanhã é outro leão, né? Tenho que matar outro leão amanhã. Não sei se vou conseguir. Mas vou tentar dar o meu máximo sempre. Espero que vocês tenham gostado do vídeo mais uma vez. Obrigado aí por quem tá acompanhando aí os vídeos. As visualizações, eu tô vendo que tá tendo boas visualizações aí da galera. Espero que continue assim. É isso aí, galera. Valeu, até a próxima e obrigado.